Saudações, companheiros! Bem-vindos a mais um episódio de Notícias Militares. No vídeo de hoje, analisaremos uma crise diplomática explosiva no Pacífico, onde um diplomata chinês utilizou retórica violenta contra a primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, em resposta a declarações sobre Taiwan. O episódio reacende feridas históricas profundas entre dois gigantes asiáticos e expõe o quanto a questão de Taiwan pode arrastar a região para um conflito de proporções devastadoras. O que está realmente acontecendo no Pacífico e por que esse incidente pode ser apenas o começo de uma escalada muito maior? É o que veremos agora. Antes de continuarmos, se o tema militar e geopolítico te interessa, inscreva-se no canal e ative o alerta. Assim você não perde as próximas análises. No dia 7 de novembro de 2025, durante uma sessão parlamentar em Tóquio, a primeira-ministra japonesa Sanai Takaichi fez uma declaração que pegou Pequim de surpresa. Questionada sobre um cenário hipotético de ataque chinês contra Taiwan, Takaichi foi direta. Um bloqueio naval chinês acompanhado de uso de força militar constituiria uma situação de ameaça existencial ao Japão, o que poderia obrigar Tóquio a responder militarmente através de suas forças de autodefesa. A declaração não é apenas retórica. Taiwan está a apenas 100 quilômetros do território japonês, e qualquer operação militar na região afetaria diretamente as rotas comerciais e a segurança estratégica do arquipélago nipônico. Takaichi, conhecida por sua linha dura em relação à China, havia acabado de assumir o cargo em outubro como a primeira mulher a liderar o governo japonês, e estava deixando claro que Tóquio não ficaria passivo diante de uma invasão chinesa à Ilha Democrática. A reação de Pequim foi imediata e furiosa. No dia 9 de novembro, Xue Jian, cônsul-geral chinês em Osaka, publicou uma postagem nas redes sociais que chocou observadores internacionais. Em tom ameaçador, Xue escreveu: "Aquele pescoço sujo que se intrometeu por conta própria terá de ser cortado sem hesitação. Você está preparada para isso?" A mensagem foi posteriormente deletada, mas o estrago já estava feito. O governo japonês reagiu com indignação. O porta-voz do gabinete, Minoru Kihara, classificou os comentários como extremamente inapropriados e exigiu que Pequim tomasse medidas disciplinares contra o diplomata. Parlamentares japoneses foram além, exigindo que Xue fosse declarado persona non grata e expulso do país. A retórica violenta de um representante oficial chinês foi vista como uma grave violação das normas diplomáticas e uma ameaça direta à liderança japonesa. Mas a China não recuou. Ao contrário, o Ministério das Relações Exteriores chinês defendeu o contexto da declaração de Xue, alegando que ela foi uma resposta legítima aos comentários perigosos e errôneos de Takaichi sobre Taiwan. O porta-voz Lin Jian foi categórico. Se o Japão ousar intervir militarmente no Estreito de Taiwan, enfrentará uma resposta decisiva das Forças Armadas chinesas, que se chocarão contra um muro de aço. A linguagem belicosa não parou por aí. Hu Xijin, ex-editor-chefe do Global Times e nacionalista ferrenho, escreveu que a lâmina de combate da China para decapitar invasores foi afiada até o limite. Se o militarismo japonês desejar se sacrificar no Estreito de Taiwan, Pequim cumprirá esse desejo. No campo diplomático, a escalada foi rápida. O Japão convocou o embaixador chinês Wu Jianhao para protestar formalmente contra os comentários de Xue. Horas depois, a China respondeu convocando o vice-ministro japonês de Relações Exteriores, Takehiro Funakoshi, e exigindo que Takaichi retratasse suas declarações. Pequim classificou as palavras da primeira-ministra como uma ameaça militar, uma provocação de guerra e uma violação grosseira dos assuntos internos chineses. A China também emitiu um alerta de viagem sem precedentes, recomendando que cidadãos chineses evitassem viajar ao Japão devido ao ambiente hostil criado pelas declarações de Takaichi. O aviso citava riscos significativos à segurança pessoal dos chineses em território japonês, uma medida que causou alarme tanto em Tóquio quanto nas capitais ocidentais. Para entender a profundidade dessa crise, é essencial olhar para a história. As relações sino-japonesas carregam o peso de crimes históricos brutais cometidos pelo Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Entre 1937 e 1945, as forças imperiais japonesas perpetraram atrocidades em solo chinês que permanecem vivas na memória coletiva chinesa.
O massacre de Nanquim em 1937 resultou na morte de pelo menos 300 mil civis chineses em apenas 6 semanas, segundo o Tribunal de Crimes de Guerra de Nanquim, de 1947. Ainda mais sinistro foi o trabalho da Unidade 731, uma unidade secreta de guerra biológica e química do Exército Imperial Japonês, baseada em Harbin, na Manchúria. Entre 1936 e 1945, pelo menos 3.000 pessoas foram submetidas a experimentos letais, incluindo vivissecção, testes de congelamento e exposição a armas biológicas. Mais de 300 mil pessoas na China foram mortas por armas biológicas japonesas durante esse período. O mais chocante é que, após a guerra, os Estados Unidos concederam imunidade aos responsáveis em troca de dados de pesquisa, evitando que muitos enfrentassem julgamento. Esse passado sombrio alimenta a desconfiança chinesa em relação a qualquer rearmamento ou postura militar japonesa. Quando Takaichi fala em responder militarmente a uma crise em Taiwan, Pequim enxerga ecos do militarismo imperial que devastou a China no século XX. As consequências dessa crise são profundas e multifacetadas. Economicamente, a China é o maior parceiro comercial do Japão, e qualquer deterioração adicional nas relações pode impactar cadeias de suprimento regionais e investimentos bilaterais. Politicamente, o episódio expõe a fragilidade do equilíbrio de poder no Pacífico, onde Taiwan permanece como a linha vermelha definitiva para Pequim. Militarmente, a retórica agressiva de ambos os lados aumenta o risco de cálculos equivocados em uma futura crise no Estreito de Taiwan. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global, surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.